Antes de entrar na questão da adoção diretamente, eu quero que vocês imaginem uma situação. Imagina que você tem um filho e ele tem mais de 9 anos. E esse filho, ele ainda faz xixi na cama, né? Fora da idade que normalmente crianças param de fazer xixi na cama. Aí você se briga, se frustra, se decepciona com esse filho e decide, então, expor para milhares ou milhões de pessoas que essa criança ainda fazia xixi na cama. E você, como boa mãe, ajudava, orando para que essa criança parasse de fazer xixi na cama. Só que você não fala isso no seu âmbito familiar. Você expõe isso para milhares e milhões de pessoas. Pessoas que, inclusive, conhecem essa criança. Outras crianças que podem colocar essa criança em situação vexatória. Você acha que essa exposição de algo que é vexatório é a forma como uma pessoa adulta que se diz mãe de uma criança deveria agir em relação a outro? Não, você não acha. Eu acho que não. Se você acha, eu acho que esse vídeo nem vai fazer sentido pra você. Mas se você não acha, se você acredita que essa criança deveria ser preservada, os direitos, a história, a imagem dessa criança deveria ser preservada, e eu acho que a partir daqui a gente pode entender porque vários pontos da história da Carol Nakamura não estão corretos. Primeiro, o processo da Carol Nakamura não foi um processo de adoção. A imprensa, Instagrams de fofoca, etc., ajudam muito a disseminar uma ideia incorreta, porque existe uma confusão entre o processo de guarda e o processo de adoção. A Carol Nakamura, a Sara Pôncio, elas estavam com o processo de guarda das crianças. A Sara, eu acho que nem a guarda tinha. A Carol diz que tinha a guarda do Wallace. E aí, gente, a guarda da criança, ela pode sim ser entregue, por exemplo, para um familiar cuidar do seu filho, enquanto você está passando por uma situação difícil e você precisa que alguém cuide do seu filho naquele período de tempo. Você pode dar a guarda para uma tia, um tio, que vai passar um período com o seu filho, mas essa criança não deixa de ser o seu filho ou a sua filha. E aí, no processo de adoção, não é de guarda, o foco é dar uma outra mãe ou um outro pai, ou os dois, para uma criança que precisa de uma outra família, porque a família de origem não está presente, ou porque alguém faleceu, ou porque a família de origem não tem condições, a justiça percebe que a família de origem não tem condições de criar aquela criança com os direitos básicos, a educação, a alimentação, etc. E aí a justiça encaminha aquela criança para a adoção. O que Carol Nakamura, Sara Pôncio pularam no processo? Elas participaram do que a gente chama de entrega direta, onde a família está passando por algum tipo de dificuldade e entrega diretamente essa criança para outra família. E, gente, isso é inseguro para todo mundo. Esse é um processo muito complexo. Por quê? Porque ele envolve muitas situações. Ele é um processo tão combatido que a justiça tenta tanto combater, porque ele pode facilitar abuso infantil, tráfico de criança. Porque imagina se toda a família pudesse simplesmente entregar, sem nenhuma avaliação, o seu filho para outra pessoa, e sem saber, sem nenhuma investigação sobre aquela outra pessoa, sem saber o que aquela outra pessoa vai fazer com aquela criança. Por isso que esse é um processo tão combatido. Não, você não pode fazer uma ação social e voltar com uma criança. Você não pode. Aí algumas pessoas vão me perguntar, mas como ela poderia ajudar? Ela encontrou o Wallace sem estudar. Primeiro, se você encontra uma criança que está fora da escola, a primeira coisa que você tem que chamar é o conselho tutelar. Ah, Gabi, mas às vezes não funciona, às vezes demora. Mas a sua parte, você vai saber o que você está fazendo. Que é chamar o conselho tutelar, para o conselho tutelar ir lá investigar. Porque aquela criança está fora da escola. Ah, eu não acho que isso é o suficiente. Você pode fazer um apadrinhamento. Você pode fazer um apadrinhamento, inclusive familiar. Você pode tentar fornecer uma estrutura melhor para aquela família. Porque sim, gente,
Eu sei que é difícil acreditar, mas pobres, pessoas pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, pessoas miseráveis, elas têm afeto também com seus filhos. Eu não sei vocês, mas eu venho de uma família onde minha avó foi extremamente pobre, vivia em extrema pobreza, e mesmo assim, ela e os filhos tinham extremo afeto. Entende? Então, quando eu vejo um discurso como o da Carol, primeiro, colocando a adoção como caridade, porque sim, a Carol colocou a adoção como caridade, tanto que ela listou todas as coisas boas que ela fez. E, gente, filho nenhum deve nada para os pais. Filho nenhum deve nada para os pais. Esse não é um processo de salvação, não é um processo de caridade. E eu não tô aqui romantizando a pobreza, não. Eu sei que as diversas dificuldades que crianças na situação do Wallace enfrentam durante a vida. Só que isso não faz dele uma mercadoria. Ele é uma criança em situação de vulnerabilidade. Ele não devia nada. Se ele tivesse sido adotado realmente, ele não deveria. Ele não ia dever nada para outra família, gente. Assim como nenhum filho deve nada. Imagina se os nossos pais fossem ficar falando toda hora, ficar contabilizando as coisas que eles fizeram pela gente, sendo que isso é obrigação dos pais, sabe? Se você quer exercer parentalidade, você sabe. Eu não vou ficar falando para os meus filhos: ah, eu comprei um caderno para você. Ah, eu comprei o melhor caderno para você. Se eu tenho condições e eu sou mãe deles, isso é básico. Eu não sou boa nessa rede social porque eu falo muito. E agora o formato é Reels, 1,5 minutos para você falar tudo que você precisa. Mas eu não consigo. Então, esse vídeo ficou longo, mas para finalizar, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vi muitos comentários sobre como o processo de adoção não funciona no Brasil, por isso que as pessoas adotam fora. Não. É necessário que vocês saibam que esse não foi um processo de adoção, esse é um processo de guarda e tentativa talvez de adoção, mas tentativa irregular. Crianças que estão disponibilizadas para adoção, elas estão abrigadas. Se a criança está com a sua família de origem, ela não está para adoção. Você não deveria pegar essa criança diretamente da família dela e colocar ela na sua casa, porque isso pode trazer muitas complicações para você e para a criança, e muita confusão na cabeça da criança também, porque é isso, eles têm um vínculo afetivo com a família. E crianças de 12 anos, eu não sei se vocês têm filhos, né? Adolescentes, eu já fui adolescente, não tem muito tempo. A gente tem diversos conflitos. Quantas vezes a gente já não achou que a gente precisava fugir de casa, que seria melhor morar com a nossa mãe, ou melhor morar com o nosso pai, né? Isso daí é comum da fase, gente, que era o ideal seria pegar uma mochila e fugir, etc. Isso daí é comum dessa fase da adolescência. E aí eu vejo diversos comentários decretando, né? Inclusive o pseudo pai por adoção da criança fala, inclusive, que ele não vai ter futuro, sabe? É como se fossem dois adultos ressentidos com uma criança. Tipo assim, cadê a maturidade deles? E esse ressentimento faz com que eles exponham a criança para milhares de pessoas. E uma outra coisa, para finalizar esse vídeo, que é um erro muito comum, que as pessoas precisam se atentar, é que eles não têm direito à imagem dessa criança, porque eles não estavam com o processo de adoção finalizado. Então, eles estão expondo indevidamente a história e a imagem da criança. Desde o dia que ela pegou a criança e começou a expor nas redes, mostrando a imagem deles, mostrando a imagem do Wallace, até agora, quando, por frustração, ela começa a expor a imagem do Wallace, da família dele, de forma indevida, entende? Então, ela pode estar frustrada, ela pode estar triste, porque ela criou um projeto na cabeça dela, onde a única coisa que importaria para a criança é a estrutura, né? A estrutura financeira, etc. E a estrutura de escolar e tudo mais. E aí esse projeto foi frustrado e ela tá frustrada. Mas isso não dá direito a ela a expor essa criança para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. E por fim, muita gente falando, a adoção é muito burocrático, tudo no Brasil é errado. Ela só queria
tudo no Brasil é errado. Gente, realmente, quando você decide fazer a coisa errada, pelo caminho errado, provavelmente tudo que começa de forma errada termina de forma errada, normalmente. Então, sim, se você não tem o respaldo da justiça, fica muito mais difícil. Eu tenho 2 filhos que vieram por meio da adoção. Hoje eu tenho a guarda para fins de adoção, que é uma guarda diferente também, porque é uma guarda que a justiça já fala, eles já estão, a gente já avaliou a família e eles já não podem mais estar com essa família. Então, essas crianças, elas podem ser inseridas em outra família. Então, eles dão uma guarda para fins de adoção, que é uma guarda que não tem um prazo definido, porque depois das avaliações que você passa pela equipe técnica, que tem isso, eu fiz um curso preparatório, porque é o curso preparatório para adoção que te faz entender os desafios que você vai enfrentar durante a adoção. E quem não se prepara nesse curso preparatório, realmente tem muito mais chance de viver esse tipo de frustração e de abraçar esse discurso onde uma criança deveria ser grata a você. E abraçar esse discurso de caridade, sabe? E preconceituoso também, porque, gente, os dois o marido usar a palavra malandragem, ela falando que a criança tava ficando safada. Mas ela tava falando porque ele tava ficando espertinho. É engraçado como uma criança de 12 anos preta é vista já como adulto, que já tá com um caminho definido. Só que um homem branco de 20 anos, a gente vê comentários aqui que ainda é novo, ainda dá tempo de mudar. Arthur, né? Arthur Aguiar, outro dia tava aí. Não, ele errou, mas dá tempo de mudar ainda. E uma criança não. A criança tá destinada a um futuro ruim. Olha, sei lá, eu vou parar esse vídeo, porque se eu for falar, gente, eu vou falar muita coisa. Mas, enfim, eu vou deixar aqui embaixo alguns perfis que falam exclusivamente sobre adoção, para vocês entenderem melhor esse caso e os erros que esse caso envolve.